Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O evangelho proposto para o 19º domingo do tempo comum. No lecionário aparecem as duas fórmulas, a mais breve, do versículo 35 até o 40, e a fórmula mais longa. No nosso folheto litúrgico da Arquidiocese vem a fórmula mais breve. Mas como a finalidade desse encontro nosso aqui é aprofundar a palavra, eu tomo com vocês a fórmula longa. Lucas capítulo 12, versos 32 a 48. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrardes. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Irmãs e irmãos, eu quis tomar essa fórmula longa para que a gente situe melhor. Eu conversava com as catequistas da paróquia. Quando a gente vai para a catequese, preparando o itinerário com os catequizandos, e entra direto no texto breve, no capítulo 12, no versículo 35 até o 40, que diz: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para abrir imediatamente a porta logo que chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrardes. Mas ficai certos,
Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Se a gente fica com uma forma breve, nós corremos o risco de pegar a dimensão mais ampla, complexa e até poética desse texto. Para uma catequese e para uma meditação da palavra, esse texto pode soar até como uma ameaça para gerar aquela tensão e aquele assombro. Nós precisamos recordar alguns elementos importantíssimos. Jesus está, no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, na direção para Jerusalém. Desde o capítulo 9, o versículo 51, ele toma a firme decisão de subir para Jerusalém e anuncia aos discípulos a sua paixão. Nesse caminho, ele anuncia por 3 vezes a sua paixão e é confrontado violentamente pelas autoridades judaicas, fariseus, mestres da lei, que armam o tempo inteiro ciladas para pegá-lo em alguma palavra e acusá-lo. Na verdade, os capítulos 11 e 12 são capítulos muito tensos, de confrontos e provocações o tempo inteiro da parte dos fariseus, dos mestres da lei, indignados com o ensino de Jesus e com a postura de Jesus. Os discípulos de nós hoje, podemos escutar este evangelho e sentimos-nos também, a nós, tensos. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar de madrugada, às 3 da madrugada. Felizes serão se assim os encontrar. A gente pensa, ai, eu estou lascado. Eu sou um empregado e o Senhor me trata como um patrão severo que corro o risco de ser partido ao meio, como a forma mais longa diz. No capítulo 12, Jesus dirige aos discípulos uma palavra de consolação maravilhosa. Nessa própria introdução do Evangelho, não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Jesus chama os discípulos de pequenino rebanho. É uma forma carinhosa. Se você abrir sua Bíblia e percorrer o capítulo 12, um pouquinho antes disso aqui, Jesus vai falar para os discípulos: olhai os corvos, eles não armazenam comida em celeiros, mas o Pai do céu os alimenta o tempo inteiro. Olhai os lírios do campo. Salomão, que se vestiu com o maior esplendor da história de Israel, jamais se vestiu como um lírio. Vós valeis mais do que pássaros, do que lírios, do que todas as riquezas e bens. A vida de vocês vale muito mais. Este evangelho está dentro da grande tensão que o próprio Jesus enfrenta de ser rejeitado, e ele previne os apóstolos e a nós, a igreja, para o confronto e a rejeição também, para a atenção como seguidoras e seguidores do seu reino e do seu evangelho. Ele não quer tratar-nos como se ele fosse um patrão. Eu gosto sempre de retomar esta ideia do versículo 36. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. É núpcias, é a festa da alegria, é a festa do matrimônio, de uma família nova que surge, de uma casa nova, de uma nova realidade que é ordenada para uma família que nasce, para crianças e meninos que vão nascer nesse novo lar. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. É a aliança que Cristo, morto, ressuscitado, sobe para junto do Pai para celebrar com o Pai esta festa do casamento que ele selará com o seu sangue. E nós somos aqueles que ficamos aqui cuidando das coisas dele.
A casa é dele. Nós somos porteiras e porteiros, particularmente nós, os padres, os pregadores do Evangelho, os bispos, os diáconos. Nós consagramos nossa vida como porteiros da casa do Senhor. Precisamos ficar nesta seara acordados para servir os empregados e os criados da casa quando precisam serem alimentados, receberem comida e bebida na hora certa. E o empregado quer encontrar essa casa ordenada e os criados e os empregados todos muito bem cuidados e zelados, mas não só. Quando ele voltar e nos encontrar acordados, ele mesmo se faz criado, se faz empregado. Ele mesmo vai cingir-se, lembra do lava-pés? Tirou o manto, amarrou uma toalha na cintura, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando servirá. Minha gente, quem dá conta de transformar este evangelho numa ameaça em razão de medo não entende nada da escatologia cristã, não entende nada do mistério da graça, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ele mesmo vai cingir-se, ele mesmo vai se fazer um criado, um escravo. E aqui, de certo modo, prefigura também já o que vai acontecer na Semana Santa. Está subindo para Jerusalém. Ele é o servo do Pai, que veste-se com a veste de servo, cingir-se na Quinta-feira Santa e depois com aquela tanga, o efod, a veste do sacerdote que sem nada na parte superior, nem por baixo, abaixo dos joelhos, tinha apenas aquela tanga, aquela veste que a gente vê e que o povo deprecia do crucificado, dizendo que a igreja é que cobriu as partes de Jesus. Aquilo é a veste do sacerdote, símbolo de despojamento e de humildade, em que o sacerdote entrava no lagar dos sacrifícios para derramar o sangue dos animais, para pedir o perdão e a purificação do povo de Israel. Jesus é, portanto, o sacerdote que vestiu, que cingiu-se para sentar-se à mesa e nos servir. Que esta celebração deste domingo seja uma celebração e um convite afetivo de Jesus. Ficai preparados. O Filho do Homem vai chegar. Todas as tribulações e provações que estamos enfrentando, repitamos o tempo inteiro: o Filho do Homem vai chegar. Boa semana.